Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar um bocadinho acerca de lógica, até um bocadinho acerca da minha teoria da macrológica, a diferença entre micrológica e macrológica. Um tema que eu também trato nesta minha obra, O Sujeito Intelectual Ideal, que já apresentei na Feira do Livro do Porto e na Feira do Livro de Lisboa com a apresentação do Dr. Jorge Humberto Dias e conto apresentar em outros sítios, nomeadamente universidades, e quando eu tiver mais informações acerca disso também comunicarei. Portanto, acerca da micrológica, eu faço a distinção ao micro e macrológica. Eu faço a distinção em micrológica e macrológica. Que a micrológica é tradicional, não é mais conhecida, trata da relação entre premissas e conclusão, falácias formais e informais, portanto, esse tipo de coisas, proposições, e a macrológica trata sistemas lógicos, digamos assim, potências lógicas, possibilidades lógicas, objetos lógicos mais complexos e mais abrangentes. É uma teoria, por exemplo, teoria geral da relatividade de Albert Einstein, pode ser entendida como uma abordagem para se compreender melhor da macrológica. Portanto, eu posso explicar um bocadinho, porque eu tenho estes princípios que eu criei, que também estou aqui nesta obra, não é? Também estou na obra Ensaio sobre Individualismo Intelectual Terapêutico, entre outras, porque esta obra é uma continuação do Ensaio sobre Individualismo Intelectual e Terapêutico, apesar de poderem ser lidas de forma independente. Portanto, os três princípios. Quando é que eu senti que havia necessidade de ter uma abordagem acerca da macrológica? Estes princípios eu escrevi estava na universidade, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Portanto, eu fui sentindo ao longo do tempo, porque eu gosto de estudar todo tipo de coisas, eu tenho muita curiosidade intelectual sobre todo tipo de coisas, além de estudar filosofia, ciência, também estudo espiritualidade, estudo todo tipo de coisas, tenho curiosidade intelectual. Falam sobre reencarnação, sobre extraterrestres, sobre ovnis, sobre seja o que for, e eu tenho curiosidade intelectual, eu vou estudar. Eu não gosto de ficar preso a preconceitos, a estereótipos, a ideias preconcebidas, não é? Os preconceitos. E não estudar nada e achar que sei muito acerca de uma coisa, sem me informar, sem pesquisar, sem procurar conhecimento. Portanto, eu tenho muita curiosidade intelectual, sempre partilho um assunto novo, diferente. Se for preciso, eu posso não pesquisar na hora, mas se for preciso aponto no telemóvel, vou pesquisar. E deve-se procurar várias fontes, há toda uma data de critérios de exigência que uma pessoa deve ter para ter uma melhor relação possível com a verdade, e até do exercício hermenêutico, exercício interpretativo. E ao longo da história, eu fui reparando, da minha história de vida, eu fui reparando que às vezes uma pessoa traz a lógica para cima da mesa de forma precipitada, às vezes sem saber nada acerca do assunto. Eu fui reparando que às vezes há pessoas que não é, fazem o juízo lógico, como eu chamo, isso não tem sentido nenhum, isso não é lógica nenhuma, isso é um absurdo, fazem os famosos juízos lógicos acerca de teorias, ideias, ideologias, seja o que for. E às vezes uma pessoa aprofundar a conversa ou perguntar o que é que a pessoa sabe acerca disso, que fontes é que a pessoa tem, o que é que a pessoa já estudou, o que é que a pessoa já investigou, o que é que a pessoa já leu, que experiências é que a pessoa tem, seja o que for, o enquadramento, às vezes a pessoa não sabe nada. Então a pessoa tem muita convicção, tanto para dizer que tem lógica como para dizer que não tem lógica, tanto para dizer como tem sentido como não tem sentido, como é um absurdo ou não é absurdo. Às vezes a pessoa não sabe nada, portanto a pessoa levanta a bandeira da lógica, realiza um juízo lógico acerca de qualquer assunto, teoria, ideia, ideologia, proposta de verdade, como eu costumo dizer no meu trabalho, e às vezes não sabe nada acerca do assunto. E eu vi isto aqui com muita frequência. Às vezes tem preconceitos, tem estereótipos, estão a perceber? E vai saber, e a pessoa ridicularizou, se for preciso, uma teoria, uma ideia, ideologia, ou acredita muito afincadamente numa teoria, ideia, ideologia, por exemplo, e vai saber conceitos, seja o que for, crença, porque isto também está envolvido com o sistema de crenças, como eu falo aqui também nesta obra, e vai saber a pessoa não sabe nada acerca do assunto. Então, ao longo do tempo, eu senti que deveria, além da questão da análise de proposições, isto saiu naturalmente, não é? De proposições, a relação entre premissas e conclusão. Uma pessoa está habituada na lógica tradicional, a lógica ocidental, não é? A lógica simbólica, a lógica formal e informal, seja o que for, e até estudo das falácias, formais e informais, que nós deveríamos também ter uma abordagem de uma macrológica, ver a lógica de sistemas mais complexos e abrangentes. Eu falei a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, mas posso falar de outras coisas também. Das teorias, ideias, ideologias, estão a perceber? Isto para chegar aonde? Aos princípios fundamentais da lógica. Então o que é que eu criei nestes princípios fundamentais da lógica? Primeiro, uma lógica, claro que convém aprofundar no livro, que eu vou dar de forma muito sintética, uma lógica, um sistema lógico para poder se constituir enquanto tal, precisa de diversidade elementar, precisa de diversos elementos. Isto é basilar, isto é mesmo basilar, diversidade elementar. Para ter mesmo lógica um sistema, ele precisa de congruência correlativa, portanto, os diversos elementos precisam ter congruência entre si, para poder um sistema poder ter lógica.
E o princípio mais importante e o último é a sustentação pela totalidade. Estão a perceber? Portanto, um sistema lógico, potencialmente, idealmente ou objetivamente, seja o que for, para poder ser lógico, digamos assim, claro que tem sempre as suas limitações, eventualmente, ele precisa ter diversidade elementar, diversos elementos, precisa ter congruência correlativa, os diversos elementos precisam ter congruência entre eles e precisa ter sustentação pela totalidade. Agora vamos ver. Por exemplo, quando uma pessoa julga que algo não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, é um absurdo, ou o contrário, que tem muito sentido, muita lógica, e às vezes não sabe nada acerca do assunto, como é que a pessoa se poderá... Peço desculpa. Se a sustentação pela totalidade é tão importante, no sentido macrológica, como é que uma pessoa, não sabendo nada, sabe o suficiente? Porque eu, para saber mesmo exatamente se um sistema tem mesmo lógica ou não, convém eu compreender a totalidade, conhecer e compreender a totalidade. E quando é que eu consigo se o sistema for muito abrangente e complexo? E o que é que eu preciso de ter em termos de virtudes morais, intelectuais e emocionais para admitir a mim mesmo que eu se calhar não sei o suficiente para ter tanta convicção, colocar um rótulo tão pesado, um julgamento tão pesado acerca de teorias e de ideologias? É muito difícil, tanto para a criação de sistemas lógicos, criar uma sustentação pela totalidade, como para a identificação de hipotéticos sistemas lógicos, a sustentação pela totalidade. Portanto, isso lembra, estes princípios servem também para lembrar a nossa ignorância. Que às vezes nós somos muito ignorantes e às vezes não sabemos o suficiente acerca de uma teoria para poder fechá-la com um preconceito ou para poder fechá-la com um juízo lógico, dizendo que tem sentido, não tem sentido, é um absurdo, não é um absurdo. Isto não é para levarmos um ceticismo e assim nunca podemos fazer um juízo de lógica, um juízo de verdade, não é isso. É para lembrar a nossa humildade. Nós admitimos a nós mesmos, damos o benefício da dúvida a outras teorias, ideias, ideologias, propostas de verdade, e darmos o benefício da dúvida e admitimos a nós próprios que às vezes nós poderemos não saber o suficiente acerca de uma proposta de verdade para realizar um juízo lógico. Às vezes não sabemos o suficiente para dizer que tem sentido, não tem sentido, é um absurdo, não é um absurdo. Estão a perceber? Então, eu reparei muito ao longo do tempo que às vezes as pessoas traziam lógica para cima da mesa com o juízo lógico de forma preconceituosa e com muitos estereótipos. Às vezes não sabem nada acerca do assunto. Têm ideias e ridicularizam, se for preciso, certos assuntos. Ou então têm muita convicção acerca de certos assuntos. E às vezes não sabem nada acerca deles. Falta virtude moral, intelectual, falta virtudes morais, intelectuais, emocionais, falta autoconsciência, falta autoestima, por vezes também. Falta, às vezes, que a pessoa tem medo de abandonar certas crenças que outras pessoas também têm e têm dependência emocional dessas crenças, têm medo de ser ridicularizada e abandonada, ou que não gostem tanto, ou não sejam tão aceitos por outras pessoas que têm dependência emocional, seja o que for. Falta humildade para admitir a própria ignorância. Tentar evitar o efeito Dunning-Kruger, não é? A pessoa ser incompetente, é incapaz de reconhecer a própria incompetência. Falta uma pessoa ir tendo a noção que às vezes porque o nosso cérebro é preguiçoso, tem tendência para poupar energia, não é? É mais fácil um preconceito e um estereótipo do que procurar conhecimento. Porque estudar e investigar, às vezes, certos assuntos, teorias, ideologias, propostas de verdade, é mais difícil do que ficar fechada a achar que não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, é um absurdo. E às vezes nós podemos ter visões distorcidas e insuficientes acerca de teorias, ideias e ideologias que não nos permitem de todo realizar um juízo lógico com o mínimo de objetividade e de fundamento. Por vezes, por exemplo, como eu costumo dizer, eu dou o exemplo aqui, 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Mas isto aqui é uma coisa mais pequenininha, é simples, não é? Isto é um sistema lógico, digamos assim, a matemática, tendencialmente. 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Mas se por acaso eu desconhecer o 2, se calhar 2 mais 4 é igual a 8, é errado. Deveria ser 2 mais 4 é igual a 6. Mas a limitação está em mim, porque eu não sei que aquele sistema tem um 2. Que é 2 mais 2 mais 4, e não 2 mais 4 2 mais 2 mais 4 é 8, e não 2 mais 4 é 8. Porque 2 mais 4 é 8 não faz sentido. Mas se calhar a equação completa é 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Estão a perceber? Às vezes eu posso estar a ignorar algum pormenor de alguma teoria, ideia, ideologia, e ao ignorar esse pequeno, grande pormenor, posso ser o suficiente para julgar que aquilo não tem sentido nenhum como um todo. Quando, se eu soubesse a totalidade, digamos assim, potencialmente, idealmente, se calhar até faria sentido aquele sistema lógico. Estão a compreender? Portanto, nós temos de refletir sobre a nossa relação com a lógica, neste enquadramento da macrológica, não é? Falo sobre isso nesta obra, para nós pensarmos a melhor forma possível. Temos a melhor forma possível com o conhecimento, com a verdade, com outras propostas de verdade. Para não nos precipitarmos, que a ideia é mesmo essa,
através de virtudes morais, emocionais e intelectuais. Não nos precipitámos a juízos lógicos acerca de teorias, ideias, ideologia e propostas de verdade. E julgámos que não tem sentido nenhum, quando se calhar até teria sentido, ou até tem sentido, se eu conhecesse a totalidade, ou se eu conhecer a totalidade. Só que às vezes eu não conheço a totalidade, porque eu não estudo, não investigo, entre aspas, não é? Porque às vezes pode ser complexo e abrangente demais. Porque eu não estudo, não investigo, tenho preconceitos, estereótipos. É claro que poderá não fazer sentido nenhum algumas visões distorcidas que eu possa ter acerca de determinado assunto. Ou visões incompletas, ou seja o que for. Estão a perceber? Portanto, aqui é quase um apelo à humildade e à autoconsciência. Termos a noção que às vezes não sabemos o suficiente acerca de determinados assuntos para realizarmos com tanta convicção juízos lógicos. Às vezes não sabemos quase nada. Precisamos praticar virtudes emocionais, morais e intelectuais, entre outras, não é? Nesta obra aqui, Sujeito Intelectual Ideal. E pronto, fica aqui mais uma reflexão filosófica. Eu tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital. Eu dou um curso também sobre esta obra, Sujeito Intelectual Ideal. Deixo as referências na descrição do vídeo no YouTube. Dou outros cursos sobre outras obras também, que eu publiquei. Cada aula eu dou a cada pessoa, portanto são aulas individuais e personalizadas. Dou consultas online para quem precisar de aconselhamento ético-filosófico para todo tipo de problemas que as pessoas possam estar a viver de uma maneira ou de outra. Portanto, pratica aconselhamento ético-filosófico para ajudar as pessoas a construir uma vida mais feliz, da melhor forma que conseguirem, não é? E se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, eu publico isto aqui em diversas plataformas, não é? Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, várias plataformas, o TikTok. Eu vou publicar em diversas plataformas. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, ponham like, comentem, partilhem, ajudem a divulgar, ajudem a partilhar, ajudem a chegar a mais pessoas. E se quiserem mesmo fazer contribuições para este projeto de investigação, que é a Individuologia, que eu criei, podem fazer doações para o meu IBAN ou MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.